Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre tênis e sobre os próximos passos do João Fonseca dentro do circuito da ATP. Qual vai ser o próximo torneio? Quando esse torneio começa? Quais os objetivos do João até o US Open, o último Grand Slam do ano? E mais do que isso, uma projeção até onde o João Fonseca pode chegar em 2025. Então, antes de falar sobre esses assuntos, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você acha do João, o que você acha do momento vivido pelo tênis brasileiro e mais do que isso, sugestões de pautas para a gente debater aqui. Eu sou o Pedro Reis, eu sou o proprietário desse canal, que leva o nome desse canal, inclusive, e falo bastante sobre futebol por aqui. Estou fazendo a cobertura do Mundial de Clubes dos times brasileiros, falo sobre as competições locais aqui mais especificamente, falo também sobre o Corinthians, que é o clube que eu torço, e não nego para ninguém que eu torço para o Corinthians. Falo também sobre o Grêmio Prudente, eu sou de Presidente Prudente, então eu cubro o clube aqui da minha cidade. Então é um leque bem aberto de opções. E mais, eu falo sobre tênis também, falo bastante sobre o João Fonseca, que eu sou um viciado em tênis, apaixonado por tênis, e que o João deu o start para que eu volte a estudar e acompanhar mais de perto o tênis, porque eu dei uma parada lá com o fim da dupla Fedal e tô voltando desde 2023 a acompanhar mais o dia a dia do tênis, está sendo muito legal. Então vamos lá, vamos falar dos próximos passos do João Fonseca, até onde o João pode chegar no ranking da ATP em 2025 e os objetivos dele para as próximas semanas da ATP. Após a eliminação em Wimbledon, em um jogo duríssimo, eu nem comentei isso, o pós-jogo aqui contra o Jarry, mas foi um jogo duríssimo para o João, contra um cara rodadaço dentro do circuito, um cara que viveu o céu e o inferno dentro do circuito da ATP, um cara que chegou top 20 e que despencou para jogar Challenger, e nem 30 anos o Jarry tem. Então, foi um jogo duríssimo para o João, uma experiência gigantesca e válida. E mais uma vez, a falta de maturidade que é comum para a idade do João fez uma diferença grande. E mais do que isso, eu acho que essa virada de chave, essa mudança do João para começar a ganhar jogos importantes e principalmente ganhar pontos importantes dentro desses jogos, passa muito por essas derrotas doloridas. No tênis, parafraseando o Fernando Meligeni, o Fininho fala muito sobre isso. No tênis você perde mais do que você ganha. É normal. Estranho é a gente ver caras que mais ganham do que perdem. Esse é o estranho. Mas esses caras são os tops dos tops dos tops. Coisa que o João ainda não é. Mas o João é um fenômeno para a idade dele. Não há necessidade de uma cobrança exacerbida ainda em cima de um moleque de 18 anos e 8 meses. Muito pouco. E ele já conquistou muita coisa em pouco tempo de tênis. Lembrar que o João tem, em 2025, o primeiro ano dele como profissional, de calendário de janeiro a dezembro como profissional. Ano passado ele decidiu não jogar o college após o Rio Open. Então ele está vivendo as suas primeiras experiências. E ganhando de top 10, ganhando de top 20, batendo de frente com os melhores tenistas do circuito. Alguns ainda com umas criptonitas do João. O Draper da vida. Que a gente vai ter que. O João ainda vai ter que entender como ganhar de caras como o Draper. Outros jogos em que o João fica com a sensação que daria para ganhar, que foi o caso do jogo contra o Jarry. Se o João arrasta esse jogo para o terceiro set, certamente o João teria classificado. Mas fica o aprendizado, fica o ensinamento de que é passo a passo e que não precisa ter pressa de verdade. E por falar em não ter pressa, o João vai ter 3 semanas para jogar Toronto. Isso causa muita polêmica, né? Porque o João Fonseca tem muitos espaços entre os torneios que ele joga. Normalmente ele descansa 3, 4 semanas entre um torneio e o outro para iniciar uma nova gira. E aí eu vi uma fala dele essa semana falando que ele ainda não tem uma base na Europa para se treinar
E mais do que isso, ele não tem a possibilidade de descansar, de voltar para casa. Tenistas europeus têm essa possibilidade. Pega um trem, um avião, em 2 horas você está em casa. De Londres para a Espanha, no caso do Alcaraz, por exemplo. Para o João já não é dessa forma. Então, pela pouquíssima idade do João, pela ascensão que ele tem no ranking da ATP em 2025 e pela trajetória passo a passo, sem pular etapas que a equipe dele está construindo, eu acho que é muito normal ter esse espaço grande. Além de ser um tenista tecnicamente fantástico, alguém que está tendo uma experiência jogo a jogo, como eu disse, torneio a torneio, derrota dolorida, derrota dolorida. Ele é um rapaz de 18 anos que precisa namorar, precisa levar a namorada para o restaurante, fazer coisas que moleques de 18 anos fazem. Precisa ir pro rolê, precisa pegar uma onda. Ele precisa disso. Então não venham com esse papo de que essa equipe do João, ele tem 18 anos e não aguenta jogar 5 sets. Cara, com 18 anos estava fazendo o quê? E mais do que isso, o jogo de tênis, fisicamente, ele é diferente de um jogo de futebol, por exemplo. Ele exige dinâmicas diferentes de jogo. A biomecânica de um tenista ela é diferente de um jogador de futebol, de um atleta velocista, de um nadador. E por essa biomecânica ser diferente, o auge é diferente. No futebol, o auge passa dos 23 aos 27, 28 no máximo. No tênis já não é assim. No tênis, o auge começa ali com 24, 25 para 26 para bater 29, 30 ainda jogando no auge físico, no auge mental. No futebol, cada vez mais cedo, 18, 19 anos, muitas vezes você está no auge físico. São esportes diferentes. Então não venha com essa ideia de que ele tem 18 anos e não aguenta, ele tem 18 anos que toda vez ele pifa fisicamente. Pois é, ele tem só 18 anos. O físico de um tenista de 18 anos certamente vai ser diferente de um tenista de 29. E por incrível que pareça, um tenista de 29 vai ter mais força, mais presença, mais imposição física do que o tenista de 18. Porque a experiência de rodagem no circuito, a experiência de tempo de quadra vai fazer você limitar espaços, encurtar espaços, respirar mais, pensar mais, correr menos. E a gente viu em 2025, o ano em que o João faz o hype explodir, porque ele mostra para o mundo que realmente ele é um fenômeno técnico. Mas a gente viu de fato que muitas vezes a ansiedade tomou conta, que muitas vezes a força a mais tomou conta, que muitas vezes a falta até de maturidade e experiência de jogar uma bola a mais tomou conta do João. E isso é só o tempo vai trazer para ele. E quanto mais ele tiver tempo de rodagem de quadra, mais ele vai entender que muitas vezes ele não precisa sentar o braço em todas, que muitas vezes aquela bola que ele corre para chegar não precisava correr, segura, guarda, respira, vai para próximo. Ponto a ponto, jogo a jogo, game a game, 7 a 7. Aos poucos o João vai ganhar essa cancha. Não fica com essa ideia de que não, o João não vai chegar num top 100, num top 10 da vida. Vai, tênis para isso ele tem. E não é esses dias eu vi no Twitter, é o Zezinho de Chique Chique na Bahia fala que o João Fonseca é o Belucci 2.0, como se o Belucci que foi 23 é péssimo tenista, né? O absurdo. Belucci 2.0 não vai chegar no top 10 nunca. Pois é, mas aí o Roddick, o Federer, o Ivan Ivecevic, o Guga, eles estão errados. Você, sentado no seu sofá, você tá certo. Vai entender. E vamos pegar agora o live ranking do João e o que o João vai buscar na volta
para as quadras em Toronto. O João vai voltar a jogar em Toronto, Master 1000 de Toronto, daqui 3 semanas. Perdão. É, o Master 1000 começa dia 26 de julho. Ele está garantido nesse torneio. É, e o que o João busca? O João queria e quer o mais rápido possível ser cabeça em um grande slam. E para isso ele precisa estar ali entre 32, 33, 34 para contar com uma desistência, porque é do 32 para cima do ranking que você vai ser o cabeça. O João, nesse momento, eu vou olhar aqui que o meu ring light está bem na frente, mas o live ranking do João ele é 48. O 32, que é essa nota de corte que ele busca, é o Sebastian Corda dos Estados Unidos, que tem 1.645 pontos. O João tem 1.116. Para o João, atenção, para o João ser cabeça de chave no US Open, que a lista vai rodar depois do Master 1000 de Toronto, o João precisa ser no mínimo finalista, no mínimo. Então, esse objetivo do João de chegar como um cabeça de chave o mais rápido possível para a Grand Slam, muito provavelmente vai ficar para a Austrália. Muito provavelmente. E muito provavelmente ele vai estar entre os 32 do mundo na Austrália em 2026. Mas, o que custa sonhar, né? Quem sabe o João como um cabeça de chave no US Open. Porque o finalista faz 600 pontos, é mais ou menos a diferença. Aí teria que ver quantos pontos os que estão acima têm para defender naquelas semanas e tudo mais. O João tem a vantagem de estar basicamente no seu primeiro ano como profissional. E os torneios profissionais que ele jogou em 2024, a grande maioria são challengers, que distribuem poucos pontos. Ele jogou pouco até em 2024. Então o que a gente tem de certeza? É que o que vier para o João é sempre crescer no ranking, é sempre lucro. Por que não o João pegar umas oitavas, umas quartas, acrescentar aí 180 pontos, quem sabe uma semifinal 360 pontos, e aí entrar ainda com um ranking melhor no US Open? Vai ser difícil ser cabeça de chave, mas por que não sonhar? O João está jogando um tênis de altíssimo nível, são pouquíssimas coisas. A partir de agora começa a gira de quadra dura, quadra rápida, em que o João, por incrível que pareça, não tem ainda um piso que ele é o melhor, porque ele vai bem no Saibro, ele vai bem na dura e ele vai bem na grama. Mostrou isso nessa gira de grama. A gente ainda está longe de ver o teto. Está longe. Chegar no teto. E que demora mais um pouquinho. Porque vai ser bem legal acompanhar, e está sendo bem legal acompanhar a ascensão de um tenista brasileiro no circuito da ATP. E antes de me despedir, para falar em ascensão de tenistas brasileiros, vamos começar a abrir os olhos, como o Allen Tênis em 2023, lá no Twitter que eu acompanhava ele. Ele abriu os olhos da galera. Tinha um menino juvenil chamado João Fonseca que estava deitando e rolando. Ele também abre os olhos há um bom tempo. E hoje eu vi alguns lances de Nahuane Silva, Naná Vitória, Nahuane Barros, a Naná, pô. A Naná. Tenista ainda muito novinha, tem 15 anos, que está assombrando o juvenil feminino. E o Gutão Miguel, o Guto Miguel, tenista brasileiro. O Guto acho que vai fazer 16 ainda esse ano, já tem 16, que também está indo bem, que foi bem. Os dois ganharam a primeira rodada de Wimbledon e que certamente em breve vocês ouvirão esses nomes: Naná e Gutão. Marque aí para vocês acompanharem o desenvolvimento não só de uma estrela e um fenômeno que é o João Fonseca, mas o desenvolvimento de dois moleques, de uma menina e de um menino, ainda no juvenil, que tenho certeza que tem a Vitória Barros ainda e a Naná Nahuane Vitória. São duas meninas voando no juvenil. E o Gutão, o Guto Miguel, também voando no juvenil.
abram os olhos para o futuro do tênis brasileiro, que muita coisa boa tá por vir. Abraço.